texto que eu quero usar para a nossa reflexão se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Agora observa bem a leitura desse texto, porque nós vemos que Jesus encontra um homem, primeiro, cego de nascença, ou seja, ele já nasceu cego. Mas os discípulos fazem uma pergunta a Cristo que é para nós pararmos e analisarmos. No versículo 2, os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, até os discípulos criam que algum tipo de enfermidade física era uma maldição que a pessoa havia adquirido, ou por ela mesma, ou pelos seus antepassados, a chamada maldição hereditária. Ele herdou aquela maldição, ou seja, os pais pecaram e agora está refletindo nos filhos. Mas observa que o homem era cego de nascença. Como que antes dele ter nascido ele já estava pecando? É claro que eu entendo o que está aqui em Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Sim, é verdade. Eu compreendo isso, que através de Adão, infelizmente, nós fomos afetados aí pelo pecado original, é verdade. Porém, agora acreditar na vida de pessoas, as consequências de pecados de outras pessoas, dos seus antepassados, principalmente aí dos seus pais, seus avós, nós precisamos parar e refletir um pouco sobre isso. Porque nós temos um Deus que é justo. Você quer ver uma coisa? Nos Salmos, de número 89, os Salmos de número 89 vai nos informar o seguinte, acerca do trono de Deus, a sua base. Nós vemos o seguinte, sobre a questão do trono de Deus. Salmo 89, verso 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Então nós vemos que Deus ele é justo. Ele nunca vai dar para uma pessoa que ela não mereça. Deus não trata dessa forma. Mesmo que os meus pais lá atrás, e eu quero pegar o meu exemplo, agora eu quero pegar o meu exemplo, porque lá atrás os meus pais, eles praticaram as artes aí da Umbanda, do Candomblé. Mas por que isso não se refletiu em mim? Por que eu não participei desta questão? A gente até andou deslizando por alguns caminhos aí, mas eu não cheguei a praticar as mesmas coisas que os meus pais praticaram. E eu digo que em 1993 eu fui lá na casa do meu pai, lá na Bahia, lá no Sertãozão, e ele tinha um altar de Baal, sim. Ele tinha lá os deuses, as suas estátuas de imagem de escultura, ele tinha. Mas por que eu não segui? Se tinha essa maldição na vida dele, por que não refletiu em mim? Já que a maldição é hereditária. Então, automaticamente eu deveria também estar seguindo o mesmo exemplo ou o mesmo caminho do meu pai, e eu não segui. Mas nós vamos ler alguns textos aqui para nós entendermos isso. Não é porque algumas pessoas estão sofrendo e mais, o texto diz claramente, nem toda enfermidade é pecado, embora o pecado ele traga consequências gravíssimas, sim, mas o próprio texto aqui deixa claro, o próprio Cristo dizendo, olha, nem ele pecou, nem os seus pais. Ou seja, essa enfermidade não é consequência de uma maldição hereditária, Jesus já quebra isso aqui nesse texto. E também não é consequência de pecado, porque às vezes as pessoas querem acreditar aí as enfermidades como consequência do pecado, mas não, o texto não diz isso. Muito pelo contrário, o texto rebate esta mentira que muitas pessoas pregam em cima dos púlpitos e até ensinam as pessoas, e infelizmente eu vejo pessoas presas. Olha, você está sofrendo isso por causa de algo que os seus pais fizeram, você precisa confessar os seus pecados, enfim, e a gente foi ler alguma coisa, na verdade foi ser ministrado acerca disso para estar trazendo um esclarecimento também. Mas observa Provérbios 26, 2. Como o pardal que voa e fuga, e a andorinha que esvoaça veloz,
Assim a maldição sem motivo justo não pega. Observa, o texto é claro, esta é a palavra de Deus, a maldição sem motivo justo, ou seja, se a pessoa não está vivendo no pecado, se a pessoa já fez uma aliança com Cristo, se a pessoa não está copiando o exemplo dos seus pais ou dos seus antepassados, a maldição não pega, o texto é claro. Então nós precisamos viver a palavra de Deus, nós precisamos estar à luz da palavra de Deus, não estando aí andando de acordo com o que algumas pessoas acham, pensam e ensinam e acabam aprisionando pessoas dentro das igrejas evangélicas, de algumas, não são todas, mas de algumas. Um outro texto, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pronto, está aqui, o segredo está aqui. Se uma pessoa já confessou seus delitos, já fez uma aliança com Cristo, já abandonou, porque o texto é claro, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, ou seja, sempre vai estar ali debaixo do jugo do pecado, porque das transgressões. Mas aquele que confessa e deixa, primeiro ele faz a confissão, ele entende que ele está errado, ele confessa os seus pecados, ele abandona aquilo, diz o texto, ele alcança a misericórdia. Então não tem por que estarmos prendendo pessoas em textos fora de contextos. Ainda Deuteronômio 24:16, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Pronto, tá aí, olha o que o texto sagrado diz. Ah, mas os seus pais cometeram lá atrás delitos e mais delitos, mas eu observei os delitos dos meus pais e eu disse para mim mesmo, eu não quero. Como que eu vou morrer? Como que eu vou pagar por algo que eu não pratiquei? É lógico que temos aí N situações de condições que acontecem no mundo, mas isso são fatalidades. Não vamos misturar as coisas. Não vamos dizer que é maldição. Aconteceu porque os pais aí fizeram, os antepassados, os avós, os bisavós, enfim, e agora está refletindo nesta geração. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Está aí. Então vamos tirar esse jugo, este peso que está nas costas das pessoas, na mente das pessoas, aprisionando as pessoas. Porque muitas pessoas pensam que estão sofrendo porque estão pagando um preço que os seus antepassados cometeram, principalmente seus pais, quando não. Cada um de nós precisa estar observando a própria vida. Examine-se o homem a si mesmo. Então nós precisamos fazer uma autoanálise, uma introspectiva e ver o que eu estou fazendo, não o que fizeram lá atrás, mas o que eu estou fazendo. Deuteronômio 30:19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Ou seja, é uma questão de escolha. Eu vejo desde o princípio Deus dando para o homem essa oportunidade, a questão da escolha. Ele pode escolher, pode, ele deve, ele tem que escolher. Mas quando eu escolho o caminho errado, é claro, vai ter consequências. Isso é fato. Você que vai assistir este vídeo, se você escolher o caminho do mal, é claro, vai ter problema. Porém, se você escolher o caminho certo, o caminho bom, o caminho da vida, a qual o Senhor fala pela sua palavra, é claro, vai ter bênção, vai ter vitória. Não é que não vamos ter problemas, e mais, Jesus ainda diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E agora, vamos ter problemas. O que nós temos que estar pautados é na palavra de Deus. O que nós temos que estar buscando cada vez mais é conhecer as Escrituras. Vamos pegar um texto aqui específico para que nós possamos refletir sobre este assunto. Aqui mesmo em João, no capítulo 8, olha o que Jesus ele diz. João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecer firme na palavra. 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, não tem por que nós estarmos aí pregando outra coisa, se o próprio Cristo diz que se nós permanecermos na palavra, seremos discípulos dele.
e conheceremos a verdade, e a verdade vai nos libertar desta questão aqui de maldição hereditária que estamos pagando pelos erros dos nossos pais. Negativo, nós pagamos pelos nossos próprios erros. Eu vejo também aqui nessa questão da maldição hereditária uma coisa muito séria que eu estava refletindo durante os dias. Se eu entendo que, ou se eu aceito, melhor dizendo, que tem maldição hereditária, que eu estou pagando pelos erros, não absolvendo, mas pagando pelos erros dos meus antepassados, eu tiro a minha culpa dos meus erros. Eu lanço tudo nas costas de quem? Dos meus antepassados. Está errado. Nós seremos julgados pelos nossos próprios erros, e os textos estão dizendo isso. Ezequiel 18, a partir do 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Está aí, olha o texto dizendo. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Isso aqui é Deus falando. Ele não tem prazer na morte do que morre, na morte do perverso, não, antes que o perverso se converta. É o texto sagrado dizendo. Então, e mais, ele diz: a alma que pecar. Não é a alma que absorver os pecados dos seus antepassados morrerá, não. É cada um vai levar sobre si a própria culpa, o próprio juízo, porque não se arrependeu. Versículo 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Está aqui, o texto é muito claro. Então nós não podemos aceitar esta questão. Olha, eu estou pagando por algo que os meus pais fizeram. Vamos pegar um exemplo clássico aqui da Bíblia Sagrada. O rei Acabe, por exemplo, lá em 1 Reis 16, no final do texto, nós vamos ver que ele seguiu o próprio caminho, ou o caminho do seu pai, melhor dizendo. Mas o caminho de Onri foi perverso. Ora, automaticamente, Acabe acabou praticando os mesmos erros do pai. Ele tinha escolha? Tinha. Quantas vezes ele foi alertado tanto por Elias quanto por Micaías, pelos filhos dos profetas, e ele não se converteu? É totalmente diferente. Ele teve uma palavra direcionada da parte de Deus pelos santos profetas do Senhor, mas ele preferiu seguir o quê? A impiedade do pai, e praticou delitos piores do que todos os outros reis de Israel. Então por isso que ele foi punido por Deus e foi ali morto com uma flecha. Então há totalmente uma diferença, e nós não podemos estar misturando as coisas, estar pegando o texto, tirando o seu contexto, quando a Bíblia Sagrada é muito clara nesta questão. E se nós pegarmos ainda a casa de Adão e Eva, nós vamos ver lá que tinha Caim e Abel. Mas espera aí. Os textos bíblicos vão dizer que Caim era do maligno, mas Abel era um adorador de Deus. E agora, me explica esse texto da Bíblia Sagrada. Me explica esta casa. Dentro da Bíblia Sagrada, duas pessoas, dois filhos. Um servia a Deus, o outro servia ao diabo. E agora? Como que eu vou explicar este negócio da questão da maldição hereditária pegando a casa de Adão? Como que eu vou explicar esse negócio da questão da maldição hereditária pegando a casa, por exemplo, de Timóteo? Timóteo sofria com frequentes enfermidades, com problema no estômago. Mas espera aí, era homem de Deus, era conhecedor da palavra, era homem de fé, porque ele imitava a fé da sua mãe e da sua avó. Mas e agora? Como que eu vou explicar que ele sofria de uma enfermidade? Constantes enfermidades, melhor dizendo. Tanto é que Paulo vai instruí-lo: olha, você quando for tomar água, não tome água pura ou somente a água, mas mistura um pouquinho do vinho aí, né, o vinho medicinal, para que melhore aí as condições. E aí, como que eu vou explicar esta questão? Nós precisamos prestar atenção na Bíblia, na palavra de Deus, para não estar prendendo pessoas dentro da própria casa usando textos fora de contexto.
Gálatas 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ora, se eu venho para Cristo, toda a maldição acaba. Não tem essa de uma pessoa que está em Cristo estar debaixo de maldição, misericórdia. Olha o que o texto aqui de Gálatas fala. Mas quantos aí estão tirando o texto fora de contexto, fazendo campanhas e mais campanhas, quebra de maldição, vamos fazer aí uma regressão para que você possa ver onde estão os erros aí, né? E assim vai, ciclo e mais ciclo, e nunca a pessoa é liberta. Mas olha o texto aqui, é porque as pessoas não estão ensinando, né? As lideranças aí de algumas igrejas, algumas denominações, alguns segmentos aí não estão ensinando as pessoas a procurarem a verdade na Bíblia, a viverem a verdade da Bíblia, a viverem a palavra de Deus, a consultarem os textos sagrados. Muito pelo contrário, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, foi toda a maldição. Não foi somente da maldição da lei, tudo que estava de maldito em nossas vidas, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele já aboliu, ele já destruiu com a sua obra vicária. Colossenses 2, do 12 ao 14. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, toda a sentença que era contra nós, Cristo já cravou lá na cruz do Calvário. Não tem mais sentença contra as nossas vidas se permanecermos firmes e fiéis em Cristo Jesus e servindo a Ele em espírito e em verdade. Então toda a maldição, ela é destruída quando alguém entrega a sua vida para Cristo e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Hebreus 9, a partir do 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Daí, o sangue de Cristo. Eu acho que essas pessoas que pregam e ensinam aí a questão da maldição hereditária se esquecem do sangue purificador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto de Hebreus deixa claro, lá atrás, o sangue da novilha, do bode esparzido nos imundos os purificavam quanto à purificação da carne, o cerimonial, mas vindo Jesus, o sangue dele purifica a nossa consciência. Agora nós temos consciência de que precisamos estar servindo a Deus, abandonando o pecado, abandonando as transgressões e vivendo para Deus. Então nós temos aqui a luz da Bíblia Sagrada destruindo aí esta questão sobre a maldição hereditária. Não, uma pessoa que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, agora nós somos filhos de Deus por intermédio de Cristo, somos herdeiros da promessa por intermédio de Cristo e toda maldição é abolida em Cristo Jesus quando nós assumimos um lugar com Ele, assumindo um compromisso com Ele de viver uma vida para a honra e glória do nome de Jesus. O que as pessoas precisam fazer é pregar o genuíno evangelho, é ensinar o genuíno evangelho para que haja libertação, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja, como dizem eles, essa quebra de maldição. Toda maldição será quebrada quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. E mesmo assim, ainda digo mais, uma pessoa que lá atrás teve os seus antepassados praticando tantas coisas erradas, ela pode fazer a escolha. Se vai seguir o mesmo caminho, aí já é uma questão de escolha. Porque desde o início o que Deus tem dado para o homem é escolha. Quando ele escolhe certo, é bênção. Quando ele escolhe errado, é maldição. E o texto lá sagrado,
Em Gênesis 3, o próprio Deus fala para Adão: por tua causa a terra é maldita. Por quê? Porque ele saiu fora da palavra, ele não quis a palavra de Deus. Todas as pessoas que estão sem Jesus estão debaixo da maldição do pecado. É uma questão totalmente diferente. Mas todas as pessoas que se voltaram para Deus por intermédio de Cristo estão debaixo da bênção, estão debaixo da graça, da plenitude da graça, e é graça sobre graça, né? O texto sagrado vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E esses que pregam aí, ensinam sobre a questão da maldição hereditária, como é que fica até mesmo a questão da graça superabundante de Deus? Ou seja, não resgata as pessoas? Não consegue tirá-las da maldição? Quer dizer que então para este grupo a graça não tem força, não tem poder nenhum? Eu quero que você reflita sobre isso. Em nome de Jesus, que você fique com essa palavra, faça uma reflexão em cada um dos textos que nós lemos. E peça ao Espírito Santo que te ajude a compreender melhor ainda a obra de Jesus. E se você ainda não entregou sua vida para Cristo, faça isso. Saia debaixo da maldição do pecado e viva agora debaixo da plenitude da graça de Deus por intermédio de Cristo. Faça uma aliança com Cristo aí mesmo onde você está, você que vai assistir este vídeo. E você que já é cristão e sabe de pessoas que estão passando por este problema, aonde congregam, e eu até falo para essas pessoas que estão congregando nesses lugares onde a palavra de Deus não está sendo pregada, foge, sai deste lugar porque não está ensinando a verdade, foge daí. Vai para um lugar onde Deus possa falar com a tua vida, aonde os pastores são verdadeiros homens de Deus, aonde as irmãs são santas mulheres de Deus, os jovens também possam te ajudar. Mas você, irmão, que vai ver este vídeo, passe para outras pessoas, comente no vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, deixe o seu like lá, mas também compartilhe nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas que precisam assistir este vídeo e ouvir esta palavra e refletir à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.